Pessoal, hoje é domingo, dia 13, mês de março e do ano de 2025. Esse vídeo é a continuação do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Bom, tem um barulho aí e um falatório aí, é do vizinho aqui. Ui, fala muito alto. Hoje, a prece vai ser sobre prevendo a morte próxima. Então, vamos ao prefácio. Tem gente que, de repente, começa a sentir alguma coisa, um mal-estar, e ela percebe que vai morrer, vai desencarnar. Então, essa oração é para essas pessoas que sentem, que sentem que a morte está próxima. Agora, quem sofre um acidente, não dá nem tempo, né? Eles morrem ali na hora, não dá nem tempo. Bom, então vamos lá. Prevendo a morte próxima. Prefácio. A fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Os laços que o prendem ao corpo é que muita gente, quando falece, o espírito demora para sair do corpo, e às vezes acontece. Hoje tem a mania de cremar o corpo, né? E quando colocam lá na cremação, o coitado do espírito sente todas as dores porque ainda está ligado ao corpo, né? Material. Porque pessoas muito materialistas, elas ficam presas ao corpo durante ainda muito tempo, até o despertar, né? Vou relatar, eu trabalhei num centro de Umbanda, mas era misturado com kardecista, então não era de incorporação, era só para dar passes, era de mesa, né? Faziam cirurgias espirituais. Faziam, não fazem, que ele ainda existe, é aqui perto, onde eu moro. Então houve uma época que eu trabalhei pouco tempo na desobsessão. Aí apareceu lá um espírito que dizia que tinha um ferro na perna. Ele apareceu 2 vezes. Na segunda vez que ele apareceu, porque eu não me afinava muito com a maneira como eles faziam lá. Só recitava o Pai Nosso e Ave Maria e pronto. Aí os obsessores ficavam debochando, rindo, e aí depois os invisíveis os levavam, né, para algum lugar. Esse espírito é isso que eu acho errado em alguns centros, né? Doutrinação é isso. Esse espírito que tinha um ferro e devia sentir dores, né? Ou foi por algum acidente, ou foi alguém que lutando com ele, né? E eu estava assim, pensando, bom, ele está por aqui, né? Então eu vou estar aqui no médium, então eu vou doutrinar ele e dizer que ele já faleceu, que ele tinha isso e aquilo, pedia varadores, mas não tive tempo. Uma médium, não, vai dar um passe naquele lá. Porque enquanto os coisas estão recebendo, os obsessores, a gente tem que dar passe. Erro, né?
Em vez de... Tinha que doutrinar, tinha que esclarecer, né? Esse caso aí não era doutrinar, era esclarecer. Médium não grava. Sabe, eu trabalhava lá, mas não tinha muita afinidade com esse centro, não, sabe? Eu saí, depois voltei de novo, depois saí porque não aguentava ficar de pé. E toda vez que você sai de lá e quer voltar, você tem que passar por uma cirurgia espiritual novamente, tem que fazer um tratamento. Que bobagem, né? Eu acho. Ou você mesmo pode dar passo em qualquer lugar que você está. Uma vez tinha uma pessoa passando muito mal e tinha lá Depois é que eu vi que era um evangélico, né? E eu me ofereci, digo assim, eu posso... Não, nós somos evangélicos. Aí, né, para reanimar, dar um passe, aí não aceitou. Eu, se tivesse no centro, aí os médios recebem tudo ao mesmo tempo lá nesse centro. Acho que era muito bom. Um médio só recebia aquele, doutrinava ou esclarecia, dependendo do caso, depois vinha um outro médium, incorporava um outro ser, sei lá, cada um tem um sistema de trabalhar. Eu não, se tivesse centro, eu não adotaria o sistema de trabalho ali, porque muitos obsessores até precisariam ser bem esclarecidos. Não é só o Pai Nosso, não aceitou o Pai Nosso nem a Ave Maria, então tem que ser levado. Bom, eu posso estar errada, né? Eu não digo que eu esteja certa, mas é isso que eu acho. Eu li acerca de um médium, de um estado aí do Brasil, em que a doutrinação, mesmo quando era um espírito ruim, debochento, ele doutrinava, porque estava só com aquele ali doutrinando. E às vezes conseguia botar ele na luz. Isso é que é verdadeiro. Tirar obsessores e doutrinar, né? Bem, mas poucos médios, poucos centros espíritas estão afim disso. Vai lá, dá passo, acha que está tudo bem. Pronto, acabou, tá, já fez o trabalho, vamos embora. Cirurgias também. Lá passava o bisturi assim, tudo que é lugar. E a outro, que depois me convidaram, me botaram lá também para fazer a cirurgia. E aí, me botaram lá e eu fiquei assim, não sabia o que fazer. Eu digo, mas eu vou passar o bisturi aonde? Aí eu foi lá, a mão foi lá em todos os lugares do corpo. Se a pessoa tem um determinado, né, doença, está no fígado, então tem que ir lá no fígado. Ou tem que pôr as mãos para curar ali. Porque os invisíveis estão ali trabalhando. Então aquele negócio passa pronto, ia em segundos, né? Segundos. Eu, quando dava passe, a minha mão, automaticamente, ela ia em certas partes do corpo. Eu não podia falar nada. Lá não se pode falar nada. Porque quando acontece isso, a gente pode perguntar, você tem problema? Fígado? Pâncreas? E a pessoa pode dizer, não. Aí eu diria, procura um médico para ver o teu pâncreas, o teu fígado, né, o teu coração. Porque a minha mão ia lá e ficava muito tempo dando passo. Era assim, uma leveza automaticamente.
Não é ficar, não ficava dando passo aleatório, não. O centro não é ruim, né? Lá não é ruim. Não vou dizer que ele não é ruim. Mas tem umas coisas que eu sinceramente não concordo. É por isso que muita gente coloca, sai, bota até um centro espírita, a maneira como ele acha ou ela acha, né? Que deve, mas ou a espiritualidade tira aquela pessoa já preparada para colocar um centro. Eu tive muita vontade de colocar um centro espírita, mas não tive pessoas para trabalhar comigo. Porque a minha linha não é destrebuchar e cair no chão, feito loucos. Não. A minha linha é estar ali, sentir a vibração no corpo, deixar automaticamente a minha mão mexer, que eu ficava esperando, às vezes demorava um pouco, e pronto. Essa é a minha linha, né? Era, né? Porque eu não trabalho mais em centro há já há alguns anos. Bom, então, como estava dizendo aqui, nós temos, além do cordão de prata, nós temos outros fios ligados ao nosso corpo. Então, cuidado. Se você pretende cremar o seu parente, espere as 48 horas para dar tempo. Pode ser que seja ajudado, que os amparadores venham cortar os fios de luz que estão ligados ao perispírito, para que ele não sinta isso. Puxa vida. Agora dando até para cremar animais. Morreu o cachorrinho, morreu o gato, vai lá para cremar. É moda, né? A natureza é essa. A natureza morreu e enterrou. Os animais não morrem ali, ao ar livre até. Vão enterrar por causa de mosca, por causa daquelas coisas. É isso que mostra a natureza. Então, eu não sei o que vão fazer comigo, mas meu plano de saúde é para eu ficar em cova rasa. Mas, quem providenciar, às vezes muda, né, o negócio. Sei lá. Que horror. Que horror. A pessoa estar morta e se ver viva e sendo queimada, sentindo dores horrorosas. Ai, meu Deus do céu. É o caso daquilo que não se desprende. Já está lá no caixão do cemitério e está agarrado lá ao corpo, fica do lado de fora do caixão, mas o negócio não quebra. Cordão de prata. Depois é sugado. Aí ele começa a sentir aqueles vampiros lá sugando o sangue dele, o resto de sangue. Quando o corpo ficar em decomposição, com aquela bicharada, ele sente eles roerem o corpo dele. Terrível isso. Já uma pessoa que segue as leis do Pai, Mãe, Criador Primordial, nosso Deus único, dono do universo ou dos diversos universos, que esse aqui é um dos universos, esta galáxia é um dos universos, então não vai passar isso, porque quando se vê do outro lado, demora um pouquinho, está confuso, mas tem já conhecimento que a vida continua. Ou então o magnetismo leva lá para alguma colônia, o magnetismo leva para o planeta de origem. Isso acontece com as pessoas, ficam agarradas ao corpo, as pessoas materialistas demais. O barulho acabou. São materialistas ou não acreditam que a vida continua, ou estão na dúvida, mas então ficam naquela perturbação, ou são maus, muito maus.
criminosos. Até chegar ao umbral ainda demora um pouquinho, né? Bom, vamos lá ver. Parei, deixa eu ver. Então vamos lá. Vou repetir, sabe? Vou repetir porque é para vocês não perder o fio da meada. A fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida, para os destinos vindouros, né? Para a nossa, depois de morrer, depois de se encarnar, e os destinos de novas vidas, né? Para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, ao homem, ao ser humano, não é ao homem, é ao ser humano, mulher ou homem, ao ser humano que concentra todos os seus cuidados nas coisas materiais, aqueles laços são mais tenazes. A separação é penosa, é dolorosa, e o despertar no além-túmulo é cheio de perturbação e ansiedade. Vou dar um exemplo verdadeiro do meu falecido tio que me criou. Ele era uma pessoa muito materialista. Ele até tinha sonhos falando 2 mais 2, 430, aquela numeração toda, e somando, e diminuindo, sei lá. Ele tinha às vezes esses sonhos. Ele falava alto. Caramba! Ele era muito materialista, muito agarrado ao dinheiro. Se preocupava muito, sabe? Preocupar de poder ficar ruim, né? De passar necessidade. Então ele se apegou muito à matéria. Ele não frequentava a igreja. Ele gostava muito de andar atrás de padre, porque ele fez parte do seminário, que ele era de Portugal, então ele fez o seminário. Mas não completo, né? Eu joguei fora, mas tinha um livro aqui que tinha até boas notas. Tudo. E olha, o estudo lá é tão bom que ele fazia plantas de apartamentos. E o amigo dele, engenheiro, assinava por ele, porque ele se meteu em construção, aí era construtor. Então, como ele não podia, né, assinar, mas quem fazia era ele. Eu era criança, ele comprava aquele papel especial para fazer. E eu ia lá ver a caixinha cheia de compassos, de coisas, e ficava... quando ele não estava, eu ficava pegando e fazendo também, fazia também. Quando ele não estava lá, engraçado. A criança vê os mais velhos fazer as coisas e quer fazer também, né? Bom, então ele era muito materialista. Ele ficou quase 2 anos na cama de um hospital, porque ele teve AVC. Falava coisa com coisa, não dizia coisa com coisa, ele tinha que dar comida na boca, necessidade, fralda, né? Aquilo tudo. Mas aí um dia chegou a hora, né? Tinha chegado a hora dele. Começou a ficar todo roxo, todo. Olha, gente, ele custou tanto. Acho que devia ser aquela coisa de querer se desligar. E eu, pegando na perna dele para aumentar a circulação, quando eu pegava no pé e fazia assim, esse movimento para cima, a cara que estava roxa ficava lisinha. Aí fazia de novo, enquanto estava esperando o médico. O médico estava no outro andar do hospital, não tem asa para voar, demorou para ir. Aí teve um momento que ele disse, deixa-me. Aí eu disse, bom, eu vou fazer o quê? Aí o médico chegou, mas assim que eu deixo que ele falou aquilo, o médico chegou na mesma hora. Ele estava morto. Quer dizer que aquele estrebuchimento, ele até fez a massagem cardíaca, aquele estrebuchimento que eu vi, aquela coisa horrorosa,
era, né, que ele queria se desligar, não conseguia. Horrível. Eu fiquei traumatizada durante anos, depois de ver aquilo, com medo de morrer. Agora já saiu, já não tenho mais medo de morrer, mas eu fiquei com muito medo. Passou ano, 10 anos, 15 anos, com medo. Agora, graças a Deus, consegui, né, através de pensamento, através de mais estudo, né, da espiritualidade, aí eu consegui tirar isso. Estou preparadinha quando vier. Só não estou preparada se for uma coisa com dor, né? Porque eu sou muito sensível à dor. Eu estou aqui com uma dor horrível, tomei um remédio, mas do problema aqui do ombro, não sei o que é que houve, não sei se arrebentou outro tendão, não sei. Horrível. Não posso mexer aqui. Tá difícil fazer as coisas. Braço direito. Isso é que me preocupa, né? Sentir dor. Então, senhores, aquelas pessoas que seguem a lei universal, que são boas, ajudam os outros, né? Fazem caridade, não fazem mal a ninguém. Como eu costumo dizer, ter amor ao próximo é não fazer mal a ninguém. Então, o desligamento vai ser rápido, né? Então, não precisam se preocupar. Tem tanta gente que morre de velhice, né? Até gatos morrem de velhice, outros não. Outros sofrem para morrer. E os mais pacíficozinhos, aqueles gatos, são muito calmos, bonzinhos. De vez em quando dá uma patada, quer morder o outro, mas é de leve. Eu tenho uma gata que, quando eu começo a fazer festinha, ela começa a morder. O pior, aí eu acho ruim com ela. O pior é que ela morde delicadamente, mas depois ela... aquele dente afiado. Eu já fui mordida por uma cachorra, atravessou meu dedo aqui de um lado para o outro. Que dor horrível, eu gritei de dor, que foi uma coisa. Eu tenho muito receio de cachorro. Cachorro às vezes é imprevisível, né? Tem mais afinidade com gato. Então, já tive tive uma cachorra, né? Gatinho a gente pega, não sai daí, não sai. A gente pega no gatinho, tira dali, bota no outro lado, aí ele volta para lá de novo e a gente tira de novo. Eles são teimosos, né? Mas às vezes eles ficam chateados e quando a gente coloca, diz, já mexi aqui, já limpei e tal, agora vem de novo, vem cá, vem aqui. Aí você volta lá naquele lugarzinho. Aí não quer. Viu que a gente precisou daquele lugar, agora não precisa mais, mas ele aí já não aceita. Ele sai na mesma hora. É aquilo que eles querem. Gato é assim, e é o que eles querem. Bom, mas é isso, senhores. Então, fica aí dado o recado, né? O que acontece, né? Quando o gato está falecendo, vocês devem fazer uma festinha na cabecinha dele, no focinho, ou no corpinho dele. Pedir aos guardiões dos animais, porque eles têm um lugar que eles vão para lá, que o leve, que ele não fique aqui, porque tem muito cão, muito gato, ou outro animal que gosta tanto do dono, que ele não sobe, ele fica ali. Quando eu tinha gato aqui dentro de casa, porque eu tive várias remessas de gatos, agora eu não posso mais tratar deles, então está lá no quintalzinho, tem um negócio nos fundos ativado, eles ficam lá quando chove, tem as suas caminhas, vou lá dar comidinha. Agora tem uma pessoa que dá de segunda a sexta, porque para mim já está custando muito, então eu vou sábado, domingo, aí vem tudo, né? Eles fogem da pessoa que vai dar comida porque eles não habituaram ainda.
Mas quando eles sentem que sou eu, vem tudo. São os recepcionistas, né? Então, porque às vezes tem alguns gatos que ficam olhando assim baixinho. É como se estivesse algum animalzinho ali andando em espírito. Tinha um cachorro que eu deixei transar com uma cachorra minha, e ele, quando me via na rua, ele me acompanhava. Aí, nunca mais vi o cachorro. Um dia eu olho lá para o fundo do quintal e vejo 2 olhos. Eu digo, ai, o que é aquilo? Eu, apavorada, eu comecei, ai, pô, sabe o que é isso? Aí entrei. Eu tenho agora certeza, quando eu soube, uma semana ou 2 semanas depois, perguntei a um senhor que via sempre o cachorro, digo, onde é aquele cachorrinho? Aí ele foi atropelado ali na rua tal. Aí a gente até tirou ele de lá, né, pro passeio, porque ele morreu atropelado. Ele atravessava muito a rua sem olhar. Eu acho que foi o espírito dele que veio lá pro quintal ver a cachorrinha e me ver. Ele andava sempre atrás de mim. Uma vez ele me seguiu tão longe no shopping center. Meu Deus, e agora ele quer... Eu tive que enxotar o bicho, porque ele queria entrar no shopping center atrás de mim. Eu não fiquei com ele porque ele era macho e ia mijar tudo que é lado, né? Porque a cachorrinha, ela faz assim, a gente joga uma água e tal, mas o cachorro mija em tudo que é lado. Aí não dava. Ele era cachorro de rua, abandonado. Ele era abandonado. Tadinho. E ele gostou de mim. Então, quando o bichinho morre, vocês devem pedir, quando ele é de estimação, e mesmo da rua, né? Pedir para ele não ficar aqui. Depois dessa eu pedi para os meus outros gatos que faleceram, eu pedi para não ficar aqui. Porque eles, não sei, eles gostam muito de mim. Aí mas aqueles primeiros gatos que eu tive, não, eu nem sabia cuidar deles direito, né? A gente vai aprendendo, né? Gato, cachorro, passarinho, porquinho, tem gente que, né? Aquele eu não sei, aqueles ratinhos pequenininhos, hamster, né? O hamster também, quando a pessoa chega, ele vem. E um rapaz ficou desolado. Ele abriu a porta, não reparou que ele estava ali, que ele foi receber o dono. Ele tão pequenininho, ele pisou, matou o bichinho. Ficou desolado o rapaz. Por isso tem que botar, certos animaizinhos tem que botar na gaiola, né? Porque senão Se você pegar uma baratinha e criar uma baratinha, que é um bicho nocivo, aí tem que ser uma barata bem grande, né? E você começar a fazer festinha aqui naquela parte da cabeça, e faz festinha, e pega ela outro dia, faz festinha, bota ela dentro de um negócio com ar, né? Fechado, e tira ela, pá. Quando você chegar perto, ela vem te receber. Alguns anos atrás eu tive aquário. Quando eu chegava perto do aquário, ainda nem colocava a comida, eles viam, né, através que a pessoa que estava dando comidinha está chegando. Eles podiam não ver minha cara, não sei se via minha cara, mas aqui essa parte, né, o aquário aqui nessa altura. Vinha tudo ali ao mesmo tempo. Interessante, né? Peixinho tão pequititinho, peixe ornamental. Bom, continuando a leitura. Ao contrário, né, no homem que concentra todos os seus cuidados nas coisas materiais,
Aqueles laços são mais tenazes, a separação é penosa, dolorosa e o despertar no além-túmulo é cheio de perturbações e ansiedades. Então vamos à prece. Esperar um pouquinho. Prece. Prece para prevendo a morte próxima. Prece. Vamos lá. Meu Deus, creio em Ti e na Tua infinita bondade, razão pela qual não posso crer que hajas dado ao ser humano a inteligência para Te conhecer e a aspiração pelo futuro, para depois o mergulhares no nada? Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível da minha alma e que quando eu estiver deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus onipotente, sinto que se desfazem os laços que prendem minha alma ao meu corpo e que logo irei prestar contas do emprego que fiz da vida que vou deixar. Vou sofrer as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Todo o meu passado vai desenrolar-se diante de mim e serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho, tudo, enfim, que é peculiar ao corpo, permanecerá neste mundo. Nem a mais ínfima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Serei julgado ou julgada com tanto maior severidade quanto maior tenha sido o número de ocasiões que tive para fazer o bem, mas não fiz, proporcionado pela posição que ocupei na terra. Deus, dê misericórdia, que o meu arrependimento chegue aos teus pés. Digna-te lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, que o restante dela seja empregado em reparar tanto quanto em mim esteja o mal que eu tenha praticado. Se soou fatal a minha hora, levo comigo o pensamento consolador de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos, dos escolhidos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla, partilhada tão só pelos justos por excelência, sei que a esperança não me está perdida para sempre e que pelo trabalho alcançarei o fim, mais cedo ou mais tarde, conforme os meus esforços. Sei que os espíritos bons e o meu anjo da guarda estão perto de mim para me receberem. Logo os verei como eles me veem. Sei que encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, se o tiver merecido.
e que aqueles que aqui deixo virão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre, e que enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi, que eles possam perdoar-me tudo quanto poderiam censurar em mim, o meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me mate de vergonha. Perdoo aos que me fizeram ou quiseram fazer o mal na terra. Não alimento nenhum rancor contra eles e peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pesar os prazeres grosseiros deste mundo, que nada representam diante das alegrias puras do mundo onde vou penetrar. Nele não há mais tormentos para o justo, nem sofrimentos, nem misérias. Só o culpado sofre, embora sempre lhe reste a esperança. A vós, espíritos bons, e a ti, meu anjo da guarda, não me deixeis cair neste momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-se. Que assim seja, assim é.